Olá, meus alunos do sexto B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma videoaula. Hoje nós vamos entrar no livro 2, na página 2, para o estudo de fábulas. Lembrando que no início das nossas aulas nós já estudamos um pouquinho sobre as fábulas e agora nós vamos retomar, relembrando e complementando o nosso estudo. Porém, precisamos daquele foco, daquela dedicação e atenção. Então, pegue os materiais de vocês, lápis, borracha, o livro e um papel para anotações. E eu vou ficar de olho se vocês estão fazendo ou não. E aí eu vou puxar as orelhinhas de cada um se estiverem pisando na bola. Então, vamos lá? Estão pegando os livros e acompanhando. Nós temos essa definição no livro de vocês. Você já deve ter ouvido falar em provérbios, frases prontas originadas do conhecimento popular, transmitidas de boca em boca e que têm como finalidade lançar um ensinamento sobre a vida cotidiana das pessoas. Assim como os provérbios, as fábulas acabam ajudando a criar explicações sobre diferentes aspectos de fatos diários e naturais, como fenômenos da natureza, relações entre as pessoas e do homem com a natureza, entre outros temas. Então, nós vamos perceber que tanto os provérbios e fábulas originaram do conhecimento popular e foram transmitidos de boca a boca, que nós falamos apenas pela forma oral, certo? E tem como objetivo fazer uma análise e buscar um ensinamento sobre a vida cotidiana das pessoas. Então, vamos lá, estudando mais profundamente. Então, nós temos essa definição das características de uma fábula. A fábula é uma narrativa curta. Geralmente são bem curtas, tá? Não existem fábulas tão extensas como os grandes romances, as grandes narrativas. Em linguagem simples, é uma linguagem clara, que tem como personagens animais com comportamentos humanos. Então, os animais agem como os humanos. O comportamento dos animais representa os defeitos, as qualidades e os vícios dos seres humanos. Então, ali é para fazer uma análise do comportamento das pessoas. Os acontecimentos se dão em um tempo indeterminado. O que é um tempo indeterminado? Não existe uma marca temporal. Por exemplo, era uma vez, certo dia, certa vez. Não existe uma data precisa. Em 1800, em 1700, não existe essa marcação temporal. E o narrador é observador, ou seja, a narrativa é feita em terceira pessoa. Ou seja, o narrador apenas observa e conta. Ele nunca é personagem. A fábula é diferente de outras narrativas porque, além de apresentar os animais como personagens, tem o objetivo de transmitir um ensinamento. Eles fazem uma análise do comportamento humano e trazem um ensinamento para nós, que vai aparecer geralmente no finalzinho do texto e vai receber o nome de moral da história. Por ser um gênero contado oralmente, é comum que as fábulas tenham muitas versões. A mesma história costuma apresentar vários estilos. Então, como é que nós vimos que a origem foi do conto oral, apenas falado, não havia um registro. Então, por isso que pode ser que nós tenhamos uma fábula com diversos estilos, que depende de onde ela foi contada e quem contou, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos dois fabulistas, que são os mais conhecidos. Nós temos aqui o Esopo. Então, quem é Esopo? Quem foi ele? Esopo é considerado o pai da fábula, porque aqui eles vão considerá-lo como o criador da fábula. Esopo foi um fabulista grego que viveu antes de Cristo. Pelo que se conta, foi escravo em Samos, ilha da Grécia, e teria, depois de conseguir sua liberdade, viajado ao Oriente. É personagem meio lendário, que se representava como indivíduo feio, corcunda e gago.
E ao lado que vocês têm no livro, nós temos Jean de La Fontaine. Nasceu em 1621 e morreu em 1695. Nasceu na França, onde estudou teologia e direito antes de se dedicar à literatura. É considerado o pai da fábula moderna. Esopo foi o criador e La Fontaine é o pai da fábula moderna. Escreveu o livro Fábulas, considerado uma obra-prima. As fábulas foram escritas em versos e fazem crítica à sociedade do final do século XVII. Então aqui nós temos a biografia de 2 fabulistas, os mais conhecidos. E nós temos outros. Inclusive nós temos também como fabulista Monteiro Lobato. Então vamos lá. Agora nós temos aqui uma fábula, o touro e as rãs. Então vamos acompanhar e vamos fazer a análise. O touro e as rãs. Enquanto 2 touros furiosamente lutavam pela posse exclusiva de certa campina, as rãs novas à beira do brejo divertiam-se com a cena. Uma velha rã, porém, suspirosa. Não se riam, que o fim da disputa vai ser dolorosa para nós. Que tolice! Exclamaram as rãzinhas. Você está caducando, rã velha. A rã velha explicou-se. Brigam os touros. Um deles há de vencer e expulsar da pastagem o vencido. Que acontece? O animalão surrado vem meter-se aqui em nosso brejo, e ai de nós! Assim foi. O touro mais forte, à força de marradas, encurralou no brejo o mais fraco, e as rãzinhas tiveram de dizer adeus ao sossego. Inquietas sempre atropeladas, raro era o dia em que não morria alguma sob os pés do bicharoso. É sempre assim, brigam os grandes, pagam o pato os pequenos. Então aqui nós temos uma fábula. Então o que nós vamos perceber? Personagens são os animais. Aqui nós temos rãs e touros, e eles estão com atitudes humanas. Narrador em terceira pessoa. Então, o narrador não é personagem, como se ele estivesse assistindo a cena e contando para nós. Então, nós vamos perceber, enquanto 2 touros furiosamente lutavam pela posse exclusiva de certa campina, as rãs novas à beira do brejo divertiam-se com a cena. Então, ele está contando como se estivesse assistindo. É um narrador observador. Nós vamos perceber que é uma narrativa bem curta, uma linguagem simples, não há nada de tão rebuscado, e nós temos a moral da história, que vai aparecer onde? Aqui no finalzinho. É sempre assim, brigam os grandes, pagam o pato os pequenos, ok? Então aqui nós temos as características desse gênero narrativo, chamado fábula. Então, personagens são os animais com atitudes humanas. Narrador, geralmente em terceira pessoa, porque ele não participa, ele é apenas observador. É um texto curto, com uma linguagem simples e nos traz no finalzinho a moral da história. Então, o texto lido é uma narrativa. Por que é uma narrativa? Porque nos conta uma história, certo? Toda narrativa contém elementos que são importantes para o seu desenvolvimento. Narrador, personagens, tempo e espaço. Ok? Então aqui nós temos os elementos de uma narrativa. Então nós precisamos ter um narrador, que é aquele que conta, que pode ser em primeira, quando ele conta e é personagem. E em terceira pessoa, quando ele conta e apenas observa, ele não participa da história. Nós temos o tempo, que é quando acontece. Como nós vimos na fábula, geralmente é tempo indeterminado, porque não nos traz uma marcação temporal. E espaço, que é o cenário onde acontece a nossa história. Então, relembrando, narrador observador é aquele que conta a história em terceira pessoa, sem participar das ações.
Exemplo, numa fonte cristalina, uma pomba sacia a sede quando vê uma formiga caída na água. Então, como ele estivesse observando aquela cena, ele não participa. E o narrador personagem é aquele que conta a história em primeira pessoa. Ele é um dos personagens. Numa fonte cristalina, eu saciava a sede quando eu vi uma formiga caída na água. Então, vocês perceberam a diferença? O narrador observador, ele conta a história de alguém. Já o narrador personagem em primeira pessoa, ele conta a sua história. A fábula é uma narrativa figurada, na qual as personagens são geralmente animais que possuem características humanas. Pode ser escrita em prosa ou em verso e é sustentada sempre por uma lição de moral, constatada na conclusão da história. Aqui nós temos mais uma fábula para que nós possamos analisar. O lobo e o cordeiro. Estava um lobo a beber água no ribeiro, quando avistou um cordeiro que também bebia na mesma água, um pouco mais abaixo. Mal viu o cordeiro, o lobo foi ter com ele de má cara, arreganhando os dentes. Como tens a ousadia de turvar a água onde eu estou a beber? Respondeu o cordeiro humildemente. Eu estou a beber mais abaixo, por isso não te posso turvar a água. Ainda respondes, insolente? Retorquiu o lobo ainda mais colérico. Já há 6 meses o teu pai me fez o mesmo, respondeu o cordeiro. Nesse tempo, senhor, ainda eu não era nascido, não tenho culpa. Sim, tens, replicou o lobo, que estragaste todo o pasto do meu campo. Mas isso não pode ser, disse o cordeiro, porque ainda não tenho dentes. O lobo, sem mais uma palavra, saltou sobre ele e logo o degolou e comeu. Moral da história. Claramente se mostra nesta fábula que nenhuma justiça nem razões valem ao inocente para o livrarem das mãos de um inimigo poderoso e desalmado. Há poucas cidades ou vilas onde não haja estes lobos que, sem causa nem razão, matam o pobre e lhe chupam sangue, apenas por ódio ou má inclinação. Então, vamos voltar à análise que nós fizemos anteriormente. Então, por ser uma fábula, é uma narrativa? Sim, porque estamos contando uma história. Nós temos narrador, personagens e temos o cenário. O nosso tempo, ele é indeterminado, pois não aparece a marcação temporal. Vamos analisar se é uma fábula. Nós temos personagens que são animais? Sim, o lobo e o cordeiro. Ambos possuem características humanas? Sim. Então, os dois estão agindo como humanos. É uma linguagem clara? Sim. É um texto curto? Sim. Nos traz uma moral da história? Também. Então, o finalzinho é a moral da história. Portanto, todas as características nos mostram que é uma fábula. Então, esta foi a nossa aula de hoje. E agora vocês têm os exercícios até a página 7. Muita atenção. Procurem fazer com muito cuidado e qualquer dúvida, anotem para que possamos esclarecer. Aqui fica aquele forte abraço do professor Renato e até a nossa próxima videoaula. Tchau, pessoal. Um grande abraço.